Olá, no Alesp Cidadania de hoje nós vamos falar sobre a importância da música nas escolas, os benefícios do estudo da música. Muito bem, vamos repercutir ainda o projeto de lei de autoria do deputado Lucas Bove, que autoriza a criação do programa Música na Escola para alunos do ensino fundamental e ensino médio das escolas públicas do Estado. Muito bem, para isso eu recebo aqui em nossos estúdios o Caio Miller, que é músico e professor. Caio, obrigado aqui pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço aí o convite. Imagina, a gente que agradece. E o também professor de música e violonista, né, que é violonista, exato. Violinista, toca violino. Só para a gente deixar bem claro. Começar deixando claro. Exatamente. É o Peter Dietrich. Exatamente, para ele deixar claro, né, Peter? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É um prazer, é todo nosso. O problema é que essa palavra, por causa de uma letra, você troca violinista, violonista. Você né? troca um monte de coisa, uma carreira inteira. A carreira toda, né? Isso aí. Até porque eu acho uma dificuldade, Peter. Olha, eu olho, né, a execução do violino, eu falo, meu Deus, instrumentos não muito tem diferentes, marcação, não tem nada. Repertório diferente, é uma outra coisa. Exatamente, não tem a marcação, né, cara? Eu fico assim, falo, será que o cara vai errar, ele vai... Não, mas tá lá. É lindo o som. O som é muito bonito, né, Caio? O som é lindo. Não, com certeza. Instrumentos clássicos, né, do quarteto de cordas ali, são muito legais, né? O violino, a viola, o cello e o contrabaixo, que são o quarteto clássico ali, né? De instrumentos que a gente chama de não temperados, né? Que não tem essas que não marcações. Tem as marcações, né? Que essa divisão do temperamento. É interessante, né, esses instrumentos. Instrumento lindo, cara, de ouvir. Bem tocado. Aliás, o instrumento bem tocado é outra coisa, né? Você tem uma sonoridade, aquela coisa bem... Por isso que eu digo que não tem música ruim, né? Todas as músicas são... Só tem música mal executada. Não, você tem gostos, né? Exatamente. Diferente. Agora você falar, pô, tem música ruim... Isso. Muito difícil, né? Exatamente. Aliás, a gente está aqui para falar, né, de um assunto que eu acho legal, que a gente sempre fala, desde pequeno, né? Tudo é desde pequeno. Começa, né, e é exatamente o que a gente vai hoje bater esse papo aqui, e outros assuntos dentro da música, que é a questão, né, da música na escola, no aprendizado desde pequeno. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né, a importância, né, da música dentro das escolas, né, principalmente as escolas... Sim, eu acho que a gente tem que começar a pensar na importância da música fora das escolas, né? A importância da música para a humanidade, né? Claro. Uma coisa que sempre me chamou muito a atenção é que, até onde se sabe, todo grupamento humano na história da humanidade reservou um tempo e investiu uma energia para produzir música. Então, não parece ser uma coisa só opcional, não parece ser uma coisa aleatória, é uma coisa necessária, né? Então, se expressar através de música é uma coisa necessária. Na pré-história se fazia música, né? Então, você imagina lá, a população fugindo, procurando abrigo, fugindo atrás de predador, correndo atrás de comida, de água, ainda assim tinha um tempo para se reunir e investir na produção musical. Então, é uma coisa que é inerente ao ser humano, né? Então, a música é uma atividade humana. Essa coisa do dom para a música é muito mistificada. Todo ser humano tem dom para a música. O ser humano é um ser musical. Assim como ele tem um dom para a linguagem verbal, né? Ele também tem um dom para a música. Então, assim, a música é uma atividade de extrema importância em todas as sociedades. E se tem essa importância, né, para a humanidade, ela tem que fazer parte do currículo da escola, né? Não é uma opção. Então, as crianças precisam ter uma orientação, um contato orientado, né, para que eles possam aproveitar e também usufruir dessa linguagem, né? E para você, Caio? Eu concordo, né? Porque quando a gente está na escola, no currículo escolar, né, a gente estuda matemática, história, porque, obviamente, a gente precisa ter informações que vão nos embasar para entender a sociedade que a gente está inserido e o mundo que a gente vive, né? E da mesma maneira que a gente tem que aprender, por exemplo, quando que foi a proclamação da República, ou a fórmula de Bhaskara, ou quem descobriu a penicilina, sei lá. A questão musical também é importante, porque ela vai desenvolver questões cognitivas, questões sensoriais, questões até mesmo de cunho, de como a gente se expressar, né? De cunho realmente sentimental, né? E quando a gente desenvolve isso desde pequeno, vai trabalhar ali na criança
toda uma formação que vai ser importante. E não só nesses aspectos mais específicos, como, por exemplo, melhorar o raciocínio ou a atenção, né? Mas questões até culturais mesmo. Porque, por exemplo, muita gente não sabe quais são as músicas produzidas no próprio país, né? Então, não conhece, por exemplo, o que é um forró lá do Nordeste, ou o que é uma vaneira do Sul, ou o que é, né? O nosso país ele é tão rico musicalmente falando, tem tantos gêneros musicais, né? E a gente não conhece. E isso perde da nossa própria cultura, porque o desconhecimento faz com que, né, a gente fique limitado, principalmente ao que vem de música no mainstream, né? Nas grandes mídias, né? E é importante. Por que é importante, então, você saber um fato histórico do país que fez com que o país o que é hoje em dia? E não é importante você conhecer um gênero musical, por exemplo, que estava acontecendo ali num determinado momento da sociedade e que mostrava como era o retrato daquela sociedade naquela época. E como esse gênero evoluiu a partir da evolução da própria sociedade em cada lugar do país, né, trazendo características regionais, culturais, como eu falei. Então, todo esse embasamento, a criança vai estar na escola não para se tornar um músico. Se ela quiser se tornar músico depois, ok. Mas para ela ter uma possibilidade de conhecer outras coisas e ver o que é legal para ela, o que ela gosta, o que ela não gosta, né? E trazer, obviamente, em conjunto, todos esses benefícios que a música vai trazer. Não, é importante. O projeto do deputado Lucas Bove, né? Claro que a música, as escolas sempre tiveram as suas aulas de música, né? Tudo. Agora, eu acho que nem haveria necessidade de você criar. Claro que um projeto ele dá muito mais, né? Uma lei dá muito mais força para que seja implantada, né? Uma escola de música, né? Numa escola de ensino, né? Para que o aluno comece já a sentir ou ter interesse ou gosto pela música, né, Pedro? Então você tem... É importante a criação de um projeto desse, uma lei, a criação de uma lei como essa. Com certeza, né? Você dá uma chancela, né? Que é muito importante para esse acontecimento. A música, ela é curioso, porque todo mundo tem algum tipo de envolvimento musical, a música está em todo lugar, né? Ela tá a gente escuta música, a gente vai para os shows ouvir música, a gente escuta música nos filmes, nas propagandas, nas vinhetas dos programas, né? A música está em absolutamente todo lugar. A música é uma terapia, né, meu amigo? Mas a questão é que, além disso, apesar de ser assim, onipresente, a música é uma coisa muito complexa, né? É uma atividade também muito complexa. E a questão do ensino musical também tem algumas peculiaridades que são muito importantes da gente observar. Porque, por ser uma atividade complexa e sensível do ponto de vista também não só cognitivo, mas emocional, o profissional que vai fazer que vai dar as aulas, né, que vai musicalizar, ele tem que ser muito bem formado também, ele tem que ser um profissional específico, né? Então, porque do mesmo jeito que existem grandes benefícios do estudo da música, também são possíveis grandes estragos se for feita uma orientação mal feita. Então, mexe muito com questões de autoestima, de autoconhecimento. Então, isso é necessário que seja feito por alguém formado em música, né? Então, acho que essa é uma bandeira também que tem que ser o tempo inteiro lembrada, né? Que o profissional que vai transmitir esse conhecimento, ele tem que ser também formado nisso, né? Então, claro, né, dentro da possibilidade orçamentária, possibilidade de estruturas, todas essas coisas têm que ser levadas em conta, mas é muito importante que o profissional da música também esteja inserido nesse processo escolar e nesse processo de ensino de música, claro. Que não seja feito, deixado apenas para professores de educação artística, né, que a formação não sendo essa, em música sendo complexo, é claro que eu entendo muito bem, vão fazer o que é possível. Com certeza, né, as escolas ele tem um professor, a parte da aula de arte, que engloba, acaba englobando a música. Mas acho que aí já seria uma coisa, né, que deveria ser realmente separada. Mais específica, parabéns pelo projeto do deputado, né, do deputado Lucas Bove, que vai, virando lei, vai ter realmente a obrigatoriedade de se ter, né, um professor mesmo de música,
separado da questão das aulas de arte, né? Não estou dizendo que a música não seja arte, claro que é. É isso, é uma exato. arte também. Isso, mas aí você vai estar direcionado especificamente para isso, né? Para a música mesmo. Exatamente. Exatamente, porque, como você falou com arte, né? A arte em geral é importante para o ser humano, né? Então, sim. Obviamente que lá nas 4 linguagens artísticas, quando leciona na escola pública, tem lá a teatro, a dança, artes visuais e a música. E todas são importantes, porque todas são formas de se expressar. Obviamente, cada um com a sua linguagem. Então, quanto mais projetos puderem viabilizar para as pessoas esse contato com qualquer questão artística, porque isso melhora a própria maneira que a gente se expressa no mundo, né? A arte é uma forma de expressão muito importante, muito forte, que faz a gente refletir, que faz a gente criar uma criticidade e visualizar as coisas que às vezes estão implícitas, né? E a gente faz com que a arte desenvolva isso. Então, quanto mais curso e projetos tiverem para desenvolver isso, melhor. A sociedade vai melhorar, né? Porque não adianta, é só pegar quantas pessoas hoje em dia que vivem com depressão, com ansiedade, com tantos problemas da nossa sociedade moderna, e que a arte é um refúgio. É uma maneira de você conseguir desenvolver, tirar essa coisa de dentro, né? Se expressar e que com certeza... E não sou eu que estou falando isso, né? Tem trocentos artigos não, eu vi aqui dizer que a própria música gospel ajuda no tratamento de pessoas com câncer. E a música gospel, por exemplo... Olha que maravilha isso. É profundo. É muito. Da terapia. E a música gospel, a música de worship, adoração em geral, né? Como o professor Peter estava dizendo, é realmente uma das maneiras mais antigas do ser humano, né, se expressar musicalmente. Aquela coisa tribal mesmo, de temos que cantar para o Deus Sol, para melhorar a agricultura, ou sei lá o quê. Né? Isso é uma coisa que faz parte da gente, assim, é uma necessidade mesmo, como o professor falou. Né? Então, isso é muito importante. E, Peter, você acredita que a tua experiência, né, como violonista, né, impacta a maneira de como você ensina? Certamente. Você sabe que a música, ela o instrumento te dá uma visão peculiar da música. E cada instrumento dá ao instrumentista uma visão peculiar da música, né? Então, claro, sou formado em violão, sou bacharel em violão pela Unicamp e toco há muitos anos, mais até do que eu gostaria de admitir. Mas o fato é que o meu pensamento musical está muito envolvido com a questão do violão. Eu sou professor de violão, então essa formação, a minha própria formação é um espelho também. E especificamente, né? De violão? De violão, exatamente. Minha especialidade é o ensino do violão. Mas você toca outros instrumentos? Você tem eu toco outros instrumentos, né? Eu toco cavaquinho, eu toco ukulele, mas o violão é o meu instrumento, né? Então, a minha formação musical toda vem dele, né? Agora também, quando a gente procura uma formação mais ampla, uma formação profissional, a gente transcende o instrumento, né? Então, isso é uma coisa que fizemos nas faculdades de música, né? Só um parênteses, por exemplo, o Peter foi meu professor na faculdade, né? E ele lecionou várias disciplinas, né? Harmonia, semiótica da canção, vários estudos da música, né? Então, a gente vai se aprofundando e querendo conhecer mais, aí realmente a gente tem que transcender um pouco o instrumento, né? A gente vai para além, né? E começa a entender a música como um todo, como um sistema, né? Como uma linguagem, do qual um instrumento pode ser um dialeto dentro dessa linguagem, né? Um jeito de expressar essa linguagem maior que é a música. Então, mas com certeza a formação instrumental é muito importante. E a tua formação, Caio? Você tem uma formação de instrumental, sim. Você é professor de música também, sim. Então... Meu instrumento principal é a guitarra, né? Que eu me formei no Instituto de Guitarra e Tecnologia. E aí eu já tocava, já estava trabalhando na noite tocando, dando aulas. E aí foi exatamente isso que o professor falou. Chega uma hora que você precisa ter outros embasamentos, né? E eu queria ser um professor melhor. E aí eu fui procurar a faculdade de música, justamente com habilitação e licenciatura, para conseguir ter esse embasamento, né? E que me abriu a cabeça de um jeito completamente diferente, né? Porque a gente, obviamente, na faculdade de música a gente estuda várias disciplinas musicais, mas assim, com o foco na pedagogia, a gente consegue desenvolver esse lado também, né? Assim como um professor de matemática ou de geografia, enfim, não importa. Você estuda ali os assuntos
técnicos, né, da música e desenvolve essa outra área. Então, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque realmente abriu muito minha cabeça e eu tive grandes professores, como o próprio Peter. E lá, né, a gente teve, na época, a gente tinha um time de professores incríveis, assim, né, Rodrigo Morte, que era arranjador da Jazz Sinfônica, né, o Gogô, o Hilton Valente, que tocou com o Tom Jobim, pianista, assim. Então, a gente estava tendo contato ali com a própria história da música mesmo, né, com grandes caras. Márcio Guedes, grande professor, grande violonista também. Então, é uma coisa muito, muito legal, assim, né? Que a gente vai estudando e vai descobrindo. E aí, quanto mais a gente estuda, a gente descobre que a gente é pior tocando. Quanto mais estuda, é verdade. Imagina, não. Quanto mais, não. Pois também... porque é uma vida para desenvolver o instrumento. Não é fácil. E a gente vai descobrindo... Eu estava conversando com o professor aqui antes da gente entrar no ar, e justamente sobre isso, né? Sobre a gente às vezes aborda um assunto musical e se eu fizer aula com 30 professores diferentes, cada um vai abordar aquele mesmo assunto, né? Com uma forma diferente, com uma expressão diferente, né? Não é como se eu fosse estudar, sei lá, a álgebra e com 30 professores de matemática eles iam ensinar do mesmo jeito, porque não tem muito para onde fugir, é aquilo, pronto, acabou. Agora, a música, né, então, é uma expressão, então as ferramentas estão lá, como você vai utilizar essas ferramentas, aí vai de cada um, né? Eu acredito muito, eu falo que músico, cantor também, é tudo músico, né? A voz é uma musicalidade incrível. Eu acredito muito também na parte do dom, né? Claro, tem muita gente, você pega, se você compara, você já viu isso, vocês já viram, claro, né? Eu também já vi, porque eu também sou músico, então eu sei como é que é você ter, a pessoa ter um dom para aquilo, para a música, e a pessoa que não tem. Ela vai aprender, você sabe disso, Peter, ela vai aprender um instrumento musical. Não há dúvidas, claro, você é um professor, você vai ensinar, a pessoa vai aprender. E tem aquela que tem aquele dom, né? Tem um músico de ouvido, eu sou um desses. Ouvido. Na realidade, assim, é que... Eu não leio dom, partitura, raramente eu toco. Você falou, Sérgio, em dom, nós ficamos assim, eu também. Dom é uma palavra que pra gente é um pouco complicada, mas eu sei. Eu entendo o que você está querendo dizer. Você entendeu? Eu concordo, só trocaria a parte de dom para facilidade. Isso a gente percebe. As pessoas não são iguais. Não, claro que não. E umas têm mais facilidades e outras têm mais dificuldades. Mas como a música é uma coisa muito ampla e muito complexa, existem vários pequenos dons, né? E várias pequenas facilidades ou dificuldades que as pessoas têm em relação à música. Eu não quis dizer, eu usei a palavra dom, mas não foi no intuito de crítica nem nada de falar assim. As pessoas pensam assim, é normal, é um pensamento até que... E é muito bom a gente poder discutir sobre isso, é muito bacana, porque, e na verdade, assim, o que a gente percebe em experiência de aula, né? Puxa, quantos alunos temos e tivemos na vida, né? E a gente começa a perceber alguns padrões. E a verdade é que algumas pessoas têm muita dificuldade mecânica. Isso. Né? Então o dedo parece que não vai, demora para ir. Tem uma dificuldade. Mas às vezes essa mesma pessoa tem uma facilidade de ouvir que é impressionante. Eu vou te dizer mais, até a maneira como a pessoa pega o instrumento. Exatamente, é isso. Do jeito que estou falando sério. Outra pessoa tem uma facilidade mecânica incrível. Incrível. Exato, e tem alunos tem bons. Já tive alunos que desconcertantes, assim, que em 2 semanas eu ensino uma coisa, na semana seguinte está ficando melhor que eu. Né? Assim, isso acontece. Mas às vezes tem uma grande dificuldade em improvisar, uma grande dificuldade com o ritmo. Nossa, então, as pessoas são muito diferentes. Por isso que eu digo, todas estão. O ser humano está pronto para fazer música. Não vai conseguir. Vai, claro. Vai conseguir, não tem dúvidas. Agora, assim como você vai aprender, né? Matemática, você vai aprender português, assim como você vai aprender... Agora, existe, né? E claro, pensando na música como uma questão profissional, né? E de performance e tudo mais, aí, como carreira, como opção de vida de uma pessoa, aí a gente percebe que sim, existe algumas pessoas, em algum lugar, um brilho, né? Que é inexplicável, que faz a mesma coisa que todo mundo faz, só que lá na mão dessa pessoa brilha de um jeito especial. Exatamente. Então, aí quando a gente fala de talento, não tem talento, tem talento, para mim, talento é uma coisa que você descobre lá no fim. Exatamente. Depois de 20 anos, você percebe que alguém faz alguma coisa de maneira muito especial e às vezes não é mais complexo.
às vezes é mais simples. Ela consegue fazer uma coisa mais simples que todo mundo e aquilo ganha um brilho, ganha uma força. E é por isso que é muito bacana. Né? Não, e a coisa essa coisa do... Eu acho que não é só essa questão do dom mesmo, mas é a dedicação, é você gostar de fazer aquilo. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo para os meus alunos, que o pessoal, quando é moleque, fala, quero ser jogador de futebol, não sei o quê. Eu nunca quis jogar futebol, porque eu sempre fui muito ruim, e eu nunca me propus a ser bom. Eu era aquele moleque, eu era aquele moleque na escola que nunca era escolhido, sabe? Que fica por último, goleiro. Vai no goleiro, exatamente. Também. Antes de fazer a faculdade de música, eu fiz educação física, para você ter ideia. Eu quase reprovei em futebol, porque eu era muito ruim, só não reprovei por causa da teoria. E aí, o que acontece? Porque na prática tu estava reprovado. Eu era muito ruim. Então, assim, eu nunca quis ser bom. E eu nunca pratiquei. Agora, por exemplo, uma pessoa que, por mais que tenha dificuldade, se ela gosta, se ela curte o processo de estar com o instrumento no colo dela e curte aquele desenvolvimento, ela vai aprender, ela vai ser muito boa e ela vai, não necessariamente, talvez... ela teria dom antes ou depois, né? É complicado, porque o ambiente também é muito importante, né? Mozart, por exemplo, quando ele tinha 2 anos de idade, o pai dele já fazia, ele, né, botava instrumento na mão do moleque e se tornou, o ambiente fez aquilo acontecer também, né? Você está envolvido, então são muitas questões que fazem você ser, se você quiser, ser um grande músico. E eu acho que o foco em relação voltando à parte da escola, a ideia não é que todo mundo se torne um músico de alto rendimento, assim como a gente não faz matemática e vai virar matemático, né? A gente não vai, sabe? Não, então eu acho que todos os benefícios que a música vai trazer para a pessoa, independente se ela tem um dito dom ou não precisa nem pensar nesse aspecto, eu acho, mas é que os benefícios que vai trazer vai ser para ser uma pessoa melhor. Não um músico bom, uma pessoa melhor. Plena, é uma pessoa plena, é isso. De um desenvolvimento que entenda, né, como eu falei antes, a cultura, a sociedade que está inserida, né, e tenha a crítica para saber o que gosta e o que não gosta. Né? Eu acho que isso é muito importante. Então, nessa questão da música nas escolas, a gente pode pensar na inserção desse... uma boa, já continuando na escola, não querendo te interromper, mas já interrompendo. Quais são os principais desafios, por exemplo, dos professores, de você como professor de música, né, que os professores de música enfrentam nas escolas hoje em dia? Primeiro, eu acho que é o desafio de ser professor. Já é o desafio de ser professor. Desafio, né? Então, pronto, é um desafio. Ser professor é um desafio por todas as questões que a gente conhece muito bem. Né? Porque você trabalha ou só dá aula? Né? Exatamente. Então, tem essa questão. Né? E assim, nós todos sabemos que o professor deveria ser a profissão mais bem paga de todas, porque é a profissão mais importante de todas, é a que constrói de fato uma sociedade. Ensina, né, meu amigo? Ensina as pessoas, não tem jeito, né? Agora, sim... Se um professor, você não é nada, então esse é o problema quando você nasce, quando você começa a sua formação, sem um professor, você não... Nada, né? Então absolutamente nada. Então não é muito diferente nesse aspecto. Tem uma questão de infraestrutura que é importante também, né? Então a música, muitas práticas musicais requerem, né, uma infraestrutura. Então requer instrumento, requer uma sala, né, requer silêncio para que possa se fazer o silêncio em volta, e requer um lugar que possa se fazer barulho de dentro para fora. Então tem todas essas questões de estrutura que são importantes também. Agora, a outra questão mais importante ainda do que a estrutura é a formação. Então, um professor de música bem formado não precisa nada além do próprio corpo para fazer a coisa andar. Né? Então, uma boa formação também é uma ferramenta, né, incrível na mão de um professor. Então, a música pode ser trabalhada com o corpo, com a voz. Né? Então, essa é uma maneira que, numa situação de problemas de estrutura, a formação está lá para dar a garantia. E eu acho que nesse caso também não é muito diferente de qualquer professor. Eu estou vendo o teu violão aqui, você está com o violão aqui. Qual é o primeiro beabá quando você está ensinando o aluno, né, que quer ou que se interesse por aprender um instrumento? Você pega o violão, qual é a primeira, o beabá? Porque, olha, uma coisa que eu nunca tive, desculpa, mas exatamente ensinar a tocar alguma coisa. Cara, eu nunca consegui ter essa... Né, eu acho também, tá aí, ó, um dom, ensinar.
Meu Deus. Não é? Isso é uma coisa muito interessante, porque assim, eu acredito que você não pode ser um bom professor de música se não tiver um bom conhecimento musical e uma performance em algum instrumento, né? Então você tem que ter uma experiência da música viva, acontecendo, né? Então acho que isso é necessário para ser um bom professor. Mas nem todo grande músico é um bom professor. Então, você precisa ser músico para ser professor, mas o fato de ser músico não garante ser professor. É outra coisa. Ensinar não é... Então, nós todos já tivemos grandes frustrações, né? De músicos que são exuberantes. A gente, nossa, eu quero fazer aula com esse cara, aprender alguma coisa com ele, e nada acontece numa sala de aula. Exatamente. Então, a formação de professor é uma formação específica, né? Que corre paralelamente à formação musical. Então, cada instrumento tem seu jeito de começar, cada instrumento tem o seu caminho, né, de começo, né? Agora, eu também não acredito, no caso de aula de instrumento, em um método já pré-formatado, porque as pessoas são diferentes, têm desejos diferentes, têm objetivos diferentes com o instrumento. Então, a minha primeira aula é diferente a cada vez, depende da pessoa que está fazendo. Então, ela é focada no que vai significar a música e o instrumento para ela. Numa escola, o que é mais importante mesmo acontecer, talvez antes de tudo, é a criançada entender que a música já está lá dentro dela, né? Que a música está no corpo, né? Que o movimento é música, que andar é música, né? Musicalizar, né? Que a gente chama isso. Exatamente, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o intervalo, mas se você quiser dar uma dedilhada aqui, fazer um sonzinho no intervalo, que a gente vai chamar o intervalo aqui. Ok. Eu vou chamar o intervalo, fica à vontade. Tá ótimo. Pega teu violão aqui, mas também na volta tu vai dar umas... Vou dar uma canja na volta, tá combinado. Na volta então? Fica na volta melhor? eu dou uma canja. Na volta do intervalo? É isso. Combinado tá então. Tá combinado. Então, olha, o Alesp Cidadania vai fazer um rápido intervalo. Já já a gente volta para continuar falando sobre música. Um instante só. Muito bem, estamos de volta aqui com a Alesp Cidadania. Hoje, batendo esse papo aqui sobre música, né? Música nas escolas, música em todo lugar, né? Tô com o Caio aqui, o Peter aqui tá dando uma aula pra gente, olha lá, no violão já, né, Peter? Sabe tudo e mais um pouco. Aliás, os dois, né? Os dois professores, né? Tanto o Caio quanto o Peter aqui. O Caio, apesar de já foi aluno do Peter, mas também é professor. Sim, né? professor, Músico, né? toco, tô na ativa aí tocando com a banda à noite, fazendo freelance, porque quando a gente é músico, a gente vai, né, trabalhando com várias vertentes, né? É importante, porque se você se limita apenas a uma área né, dessa parte de viver de música, fica bem complicado. Então a gente toca, a gente dá aula, a gente produz, a gente grava, a gente faz, né, bastante coisa. Isso é uma coisa mais legal, assim, a coisa mais legal que tem da vivência universitária em música, né? O Caio foi meu aluno na faculdade, eu coordenei um curso, a licenciatura, né, que ele fez, e dei muitas aulas no curso também, e eu gostava muito de dar as aulas para os primeiros semestres, né, para quem estava entrando. A coisa mais legal é que o aluno vem com muita bagagem, muita experiência em música já, né? Via de regra, o aluno que entra na faculdade de música já carrega já vem com uma bagagem enorme. Já tocou na noite, tocou, pois né? Então, o Caio estava falando, inclusive, isso, né? Aliás, o começo de praticamente de música, tudo é tocando na noite. Tocando na noite. Tudo na noite, tocando na noite. Exato. Eu comecei na noite também. Exatamente. Sabemos que você tem uma carreira musical aí que poderia ter sido, imagina só. Mas aí pesou mais o jornalismo, né? Na época eu já estava... É que eu já estava trabalhando em televisão quando eu tocava em bares, né, na noite, tudo. Então eu já estava com um caminho ali, né, onde eu falei, caramba, agora como é que eu faço? Eu já estou exatamente onde era a minha pretensão. Claro, depois me formei todo, caramba, fiz faculdade, jornalismo, tudo, mas eu já estava encaminhado ali, apesar de não querer largar a música na época, mas tive que fazer uma opção. São opções na vida. É lógico. Mas nunca deixei de mexer com música. Isso aí não tem como. É para sempre. E o bacana assim, que você, numa faculdade de música, isso aconteceu muitas vezes comigo, né? Encontramos lá músicos maravilhosos, que entravam no primeiro semestre já eram músicos maravilhosos, pessoas que eu já admirava antes, né? E o Caio é um exemplo, já era, na época, um guitarrista exuberante, né? Um grande músico. E o bacana da aula de música é que, assim, estamos em aula, temos um assunto,
assunto, você tem um professor, você tem os alunos. Tocou o sinal, é todo mundo colega, né? Todo mundo colega de trabalho, muita experiência para trocar, é uma alegria só. Você não espera isso numa faculdade de medicina, né? Você não espera que alguém na faculdade de medicina já tenha feito umas cirurgias por aí. É melhor que não, né? Agora, na faculdade de música, já todo mundo já vem com alguma experiência musical, então isso é uma coisa muito bacana. Até porque em 3, 4 anos você não vai se tornar, né, um músico super capacitado, né? É uma coisa de... É um pedaço. É um pedaço. Que já vem, né? Você, no caso, você se aprimora, você... É uma continuidade de um trabalho que você já faz há muito tempo. Você expande horizontes, né? Você descobre novas áreas de atuação, então isso tudo acontece dificilmente você vai falar assim, olha... Nunca toquei na minha vida, nunca fiz nada, não tenho nada de música, nada. Então eu vou entrar na faculdade e vou virar músico. Não. Bom, você sabe que isso não, mas o curso que a gente fez, na verdade, foi uma coisa revolucionária, né? Esse curso que eu coordenei fez essa aposta que era na época achada como absolutamente maluca e hoje já está virando um padrão. Porque assim... o ensino musical não é fácil de se encontrar em redes públicas, né? Então não havia nada de ensino nas escolas, né, de rede pública. Depois algumas leis foram começando a surgir, como essa que está em pauta hoje, que é muito importante. Algumas leis foram começando a surgir, mas na época não tinha mesmo. E projetos são sempre escassos e poucos, né, de musicalização e de aulas de música gratuitos. Então, quando uma faculdade cobra um currículo musical para quem entra, não é só uma cobrança de conhecimento, é uma cobrança socioeconômica também, porque você só permite entrar quem teve condições financeiras de bancar um estudo particular. Né? Então, um vestibular que tenha matemática, história, geografia, foi dado no currículo público, né, de base. Né? Todas as escolas tiveram esse currículo e deram, gratuitas ou particulares, mas música não. Então, a gente achava na direção do curso que você cobrar esse conhecimento na entrada do curso era uma cobrança socioeconômica e não de aptidão e nem de conhecimento. Isso foi incrível, porque abriu a porta para uma legião de músicos com muito conhecimento que não passariam numa prova formal, porque não tiveram aprendizagem formal. Eu posso falar agora, há 2 semanas atrás, um ex-aluno meu, que dei aula no começo da adolescência, ele voltou justamente, ele falou, preciso fazer umas aulas urgente, porque eu passei no vestibular de uma determinada faculdade aí, e aí eles mandaram para mim aqui toda a prova específica. E aí, ele entrou na faculdade de música com especialização em composição, e ele tinha que entregar uma composição. Você não entra na faculdade de medicina e tem que entregar uma cirurgia? E aí a gente trabalhou várias questões ali que ele precisava para a prova específica, de questões de harmonia, de rítmica, de leitura, percepção e a composição. Que a gente, né? Só que é um negócio tão maluco isso, porque é exatamente o que o professor está falando. Não é todo mundo que vai conseguir. Né? Esse meu aluno, depois ele me deu o feedback, passou, foi super legal. Mas assim, ele estudou, né? Fez aula comigo por sei lá quantos anos... Desde acho que dos 10 até uns 14, 15 anos. Então, e ele continuou tocando tal, e aí quis entrar na faculdade e precisou disso. Né? Não é todo mundo que vai conseguir. E agora está começando a ter essa abertura de que a música não tem um caminho só, né? Existem muitos caminhos. O caminho informal, ele é tão musical quanto o caminho formal. É só um outro caminho. Então, o ingresso na carreira, né, de músico, no ensino superior, está mudando. E isso é uma coisa boa. Então vamos voltar ao ensino desde pequenininho, de criança. Exatamente. Vocês, como professores, acreditam aí, no caso, que é possível despertar uma paixão pela música, né, nas escolas, aqui em todos os alunos? Ou tem algum tipo de perfil? Existe um perfil ideal para quem quer seguir essa carreira? Será que tem ou não? Não tem. Até porque eu falo por experiência de ter alunos desde criança, de 8 anos de idade, até, por exemplo, a minha aluna mais talvez Você falou a Dalva. Uma aluna de 60 Isso, 65. E cada um tem um propósito, cada um tem um objetivo. Então, da mesma maneira que quando eu vou dar aula para ela lá, é óbvio que eu tenho que atender as expectativas dela, ela quer tocar as musiquinhas dela, ela tem o tempo dela, né? E aquilo para ela é quase... faz bem, ela está mais lá por outras questões do que do próprio tocar, né? Eu tive um aluno esses dias, um adulto que trabalha no banco,
perto da escola que eu dou aula, que a gente ficou um tempão só tocando, ele já estava meio ansioso, e eu falei assim, vamos ficar tocando esses acordes aqui, só ficamos uma meia hora tocando a mesma coisa. Aí depois, no final da aula, ele falou assim, puta bicho, essas aulas estão valendo mais que a terapia. E é isso, porque ficou ali ouvindo, ficou ali curtindo, ficou sentindo, baixando ali a ansiedade, aquela coisa toda. E para ele fez tão bem, e ele só quer tocar o violão no churrasco de família, no domingo. E, tipo, tá ótimo. E aí, tipo, não tem como segregar assim, não, você é muito ruim para a música, não vou te dar aula, né? Tipo, no século passado, a coisa era um pouco assim, o estudo de música, ensino de música era uma coisa meio ditatorial, né? É verdade. É tipo assim, errou a tecla, tome na mão, uma reguada na mão. Era uma coisa meio maluca, mas ainda bem que vem mudando. É isso, evoluiu muito, né? Então, é justamente isso, a ideia de que a música não é para músicos. A música é para todos. É para todos. É para todos. Né? Então, é isso que é importante, é realmente focar e espalhar e dizer e convencer as pessoas. Música é uma atividade humana, é para todo mundo. Então, você ter música nas escolas ensina até a ouvir. Né? Então, ouvir de uma maneira diferente, poder fruir, né, a música de uma maneira mais profunda e conseguir entender o que ela tem de legal, né? Também até para não se cair em armadilha, né? Porque a música é uma ferramenta de comunicação tão poderosa, né? Quanto mais você conhece, mais você também entende como ela funciona, mais você consegue perceber o que te atrai, o que não te atrai, né? Quais são as características que diferenciam uma música da outra, quais são as características que fazem a música do seu país ser a música do seu país, né? Que a música também é uma parte da construção de uma identidade, né? É a identidade de uma nação, é a identidade de um grupo, é a identidade de uma faixa etária, né? Então a música tem esse poder, né? E quanto mais você conhece, melhor você interage com ela, né? Então, e mais você consegue ter prazer em ouvir também. E a música é tão forte, tão poderosa, como o Caio falou agora. Eu já ouvi uma situação em que uma pessoa em coma, há muito tempo, voltou do coma, saiu do coma e lembrava, cantarolava depois a música em que ela ouvia quando estava em coma. Porque a música cria ali memórias afetivas, né? Exato. A gente cria, tanto que, obviamente, todo mundo já deve ter ouvido alguém falar assim, não, porque no meu tempo... Não lembrava de mais nada, mas lembrava da música que tocava no momento, não sei qual foi o momento, não me lembro mais como é que era. É porque a música cria ali, exatamente, cria momentos da vida que marcam. E você escuta aquela música, te remete àquele momento, né? Então é muito importante essa coisa do desenvolvimento, né, do cognitivo, porque tem essa ligação, né? E obviamente vocês já devem ter ouvido alguém falar, ou vocês mesmos já falaram, porque no meu tempo a música era boa e não sei o quê. Não é isso, é só uma memória afetiva que você tem daquele momento. O tempo era bom e a música estava lá. É isso. Então marcou coisas boas para você. Né? Então é bem curioso esse tipo de... É claro que muda, né, os gêneros de músicas, vocês têm, né, um tipo, mas até e elas voltam, né? Impressionante. Você vê que a música ela vai e volta, ela não, né? Hoje você vê músicos cantando e tocando, tudo bem, readaptadas ou não, ou independentemente de, né? Mas músicas de 40, de 1930, 1940, né, 1950, sei lá, gravadas aí, que voltam inclusive a fazer sucesso, né, depois desse tempo todo, nos dias atuais. É a nossa história, é o nosso patrimônio. Então, você vê que a música, ela não... porque as coisas vão... Não acaba. Não elas só vão mudando a linguagem. Porque desde um cara lá atrás, em 1700, o Bach, até hoje, a coisa toda é basicamente a mesma. O sistema é esse. Só vai mudando a linguagem da coisa, a música ocidental. Não, e a música como uma ferramenta também de inclusão, né? Sem dúvida. Isso ela tem né, ela pode ser uma ferramenta poderosa também para a inclusão social, né? Exatamente. Que isso que o professor estava falando, né? Em relação a grupos, né? Você se identifica com determinado... E pode trazer isso para a sociedade moderna, né? Um determinado gênero que tem, né? Tem os metaleiros, tem os pagodeiros, tem o sei lá o quê, sabe? Essa coisa. E identifica como um grupo ali, né? E o ser humano, ele é feito para viver em grupo, né? A gente nasceu para viver em grupo, ninguém vive isolado. E é curioso que a música é um dos elementos que faz criar grupos. É muito legal. E como é que você acredita, ou vocês, os dois professores, né? Que o ensino da música ela pode ajudar aí a integrar alunos
claro, de diferentes contextos socioeconômicos, está aí, a gente estava falando no começo, socioeconômicos e culturais. Pois, exatamente, né? Então, essa é uma coisa poderosa da música, essa identificação de grupo, né? E, inclusive, a projeção de muitos grupos, que às vezes marginalizados através da música, isso é uma coisa que a gente observa, assim, com muita frequência, né? Então, o grupo, através da música, né, consegue mostrar sua identidade, consegue mostrar, estou aqui e tenho voz, né? E aí outras pessoas escutam essa voz e isso é um fator realmente muito poderoso. Um exemplo clássico da música brasileira foi o samba, quando começou, que era muito marginalizado, aquela coisa toda. Só que, por exemplo, a Zona Sul do Rio de Janeiro, Tom Jobim e a rapaziada de lá, eles ouviam samba também, só que eles trouxeram elementos, que eles eram caras que estudavam a parte mais formal da música, trouxeram elementos do jazz, por exemplo, e deram uma incrementada no samba, né, que é quando surge o movimento da bossa nova, que inclusive os gringos chamam de Brazilian Jazz, né, porque teve elementos disso. E aí a coisa, tipo, né, tomou uma proporção enorme, porque a bossa nova foi para fora, foi talvez um dos primeiros movimentos da música brasileira que atingiu internacionalmente, né, então teve uma relevância muito grande. E saiu de um gênero marginalizado, né, muito marginalizado. Então, quais são as dificuldades que vocês percebem aí, no caso, ao tentar aí, motivar os alunos, né, no engajamento, no caso, de maneira profunda no estudo da música? Eu acho que assim, existe uma questão, quando você é um professor particular e você é contratado, né, para dar aula, você já tem um aluno que está te buscando, né? Então isso, 90% do caminho já está andado, né? A pessoa já vem com uma demanda e aí quer se desenvolver. Agora, no caso de uma aula coletiva e de uma aula que é colocada num currículo, onde a criança, o aluno vai fazer porque faz parte de um currículo, eu acho que exige do professor uma sensibilidade muito grande de entender de que maneira a música vai poder fazer parte da vida dessas pessoas, não como algo impositivo, né? Então, mesmo que a aula seja impositiva, você não escolhe se vai fazer história ou geografia, você não escolhe se vai fazer matemática, o ideal seria não escolher também se você vai ou não fazer música. O ideal é que você faça, que faça parte da sua formação, uma formação plena, né, incluiria essa aula. Nessa aula que os alunos estão lá, porque faz parte da grade, nem todos buscaram, precisa de uma enorme sensibilidade do professor para ele conseguir apresentar a música como de fato ela que é uma coisa muito divertida. Fazer um gancho, E até porque, e você tem nas escolas, ainda todo, o tal do teste de aptidão, né? E se você tem... Porque para músico, não adianta você também querer empurrar, isso, né, claro, o aluno. Tem que ter liberdade. Liberdade sempre. sempre. Precisa fazer aulas de música, você precisa de instrumento, sou a favor da liberdade, escolhe o instrumento. Escolha de instrumento, isso aí. De instrumento, principalmente. Mas a de musicalização é para todo mundo mesmo, corpo, dança, canto. É para todo mundo. Não, e é dentro dessa coisa do ensino dentro da escola, igual o professor estava falando, eu faço paralelo com as aulas de educação física, né? Porque, como eu falei, eu já fiz a faculdade de educação física antes da faculdade de música. A teoria, né, da educação física, né? Na prática, na prática ele falou que é zero. Exatamente. Futebol, não tem como. Mas eu faço um paralelo, por exemplo, o professor de música tem que ter justamente essa sensibilidade de como atingir o aluno. Porque tem muito professor de educação física, por exemplo, que chega lá e o professor de música não pode ser esse cara. Igual o professor de educação física que chega e joga a bola aí. Pode ficar jogando aí. Não é isso. Não, você não vai pegar um instrumento, toma aí, vai tocar. Não, porque tem que ter um trabalho, você tem que mostrar, você tem que tentar atingir o aluno de alguma maneira. E é difícil, por isso que é tão difícil ser professor. Exatamente. É exatamente esse o desafio. Mas é o que o Peter falou agora, que o problema o professor tem que ter a sensibilidade. Tem que atingir o aluno de alguma maneira, você tem que criar caminhos. E é óbvio que você não vai agradar a todos, mas assim, a ideia é que você tente buscar esses caminhos para justamente tentar fazer com que a sua turma ali entenda a importância daquilo. Exatamente, que nesse contexto a música não é um entretenimento, ela é uma atividade. Né? Então, e não é simplesmente um entretenimento que acontece, isso acontece muito em aula de música, que é aula de música, bota uma música, deixa a criançada brincando, foi aula de música. Não é isso, né? É travar contato com a linguagem, né? E colocar para dentro do corpo essa vivência, é isso que é importante que aconteça. Mas o que seria assim, por exemplo, você está na escola e você é o professor, né, daquela escola que dá aula de música, como é que você chamaria o aluno, como é que você, né, conseguiria atrair esse aluno para que ele se interessasse por música, né,
Eu iria para o lado do corporal, imediatamente iria para o lado do corporal. Eu também. É dançar, é fazer danças circulares e percussão corporal. Eu começaria por aí, começaria com o próprio corpo, mostrando que a música já está lá, que já está dentro dele e que a gente vai tirar a música de algum jeito. Um exemplo que eu tenho, que eu gosto muito de falar, teve uma época que eu dei aula de musicalização infantil para maternal até pré. Né? E uma das brincadeiras, por exemplo, que a gente fazia muito era o tal do morto-vivo melódico. Então, tem o som grave, o som agudo, e eu ficava brincando com a criançada nesse sentido. E aí um dia a diretora chegou para mim e falou assim, nossa, a fulaninha estava no shopping com a mãe dela, passou um senhor do lado delas, e ela falou assim, olha mãe, a voz dele é grave. E tipo, hoje em dia tem adulto que fala assim, nossa, a sua voz é grossa. Tipo, não, sabe? Já entendeu ali o conceito de um jeito, né? Então a gente tem que trabalhar dessa maneira, porque ficou algo natural, é algo que você incorpora a princípio, né? Não tem como, que o professor falou, de impor. Impor não vai rolar, porque senão vai chegar uma hora que você fala assim, que nem, né? Tipo, porra, pra que serve fórmula de Bhaskara mesmo? Tipo... Você não tá ligado? Você não pegou ali dentro da aula de matemática, porque foi algo imposto, sei lá, dei um exemplo, né? Mas é mais ou menos. Tanta gente tem trauma de matemática, né? É por causa disso também. Você não pode usar a música e traumatizar, né? Exato. A pessoa também. Mas esse é o cuidado que a gente estava falando aqui, a questão da sensibilidade, né? De se passar isso para o aluno, para que ele não. Porque muitas vezes o aluno olha o instrumento também, né, Peter? Você sabe disso, ele não tem aquela empatia. Né, com o instrumento, a não ser que ele pode até pegar ali e falar, deixa eu tentar, mas acaba não tendo aquela... Né, e não adianta você obrigar. Não, você vai tocar oboé, você vai tocar clarineta, você vai tocar... É que são muitos instrumentos, então por algum a criança se interessa, né? Então é uma criança de muita energia, vai querer tocar bateria, né? Aí a mãe chega na escola de música e fala assim, ai não, bateria, filho, toca o violão. Aí eu até falo, senhora, ó, a grande probabilidade desse violão depois a senhora ter que vender aí vai ser grande. É porque não tem como, se quer fazer uma coisa, faz. Né? É a mesma coisa do futebol que eu estava dando de exemplo. Eu não gostava de jogar futebol, por isso que eu nunca fui bom. E eu não queria, e tá tudo bem. Você já não queria, né, meu? Tá tudo bem. Se você não quer tocar violão, quer tocar bateria, tá tudo bem. E assim, e muito importante, a gente chama de instrumento justamente por isso, não é por acaso. É um instrumento. É um instrumento para chegar, né? Um instrumento para fazer música. Né? Então não é a música, não é o final, é um caminho. Né? Então são muitos instrumentos, são muitos caminhos. Né? Então acho que o importante é a liberdade, essa liberdade. E o importante tem que lembrar sempre, música é uma coisa legal, música é divertido. Se a aula está chata, está errado. É simples, porque música é legal, a aula tem que ser legal, a aula tem que ser divertida. Né? Então, olha, eu penso a mesma coisa da matemática, da história e da geografia. Eu acho matemática legal. Eu comecei uma faculdade de física, na verdade. Tem várias maneiras hoje de você ensinar matemática, que é uma matéria, você vai falar chata? Não tenha dúvidas. Agora, tem pessoa... tá vendo? Onde a gente chega aqui, ó. Tem pessoas que têm mais facilidades em aprender a matemática e outras dificuldades. Com mais dificuldade. Não é impossível, não. É a mesma coisa, um instrumento. Tem pessoas que têm mais facilidade e mais dificuldade, exatamente. Tem mais dificuldades para fazer o quê? Mas você aprende, você consegue tocar, isso, você consegue... Qualquer professor pode dizer, no longo prazo, o estudo vale muito mais que a facilidade. Mas assim, sem dúvida. Uma pessoa com facilidade, que estudou pouco, não chega longe. Uma pessoa com muita dificuldade, mas que estuda muito, chega onde quer, onde quiser. E muitas vezes dentro da música, desculpa, mas muitas vezes dentro da música, muitas vezes a pessoa que já chega falando, não, eu tenho dom, eu tenho não sei o quê, ela na verdade, ela vai chegar num ponto que vai empacar mesmo, não vai desenvolver, né? Não vai conseguir lapidar o suposto talento que ela tenha, né? Então é muito louco isso. A gente está quase chegando aqui ao final do programa, eu queria saber de vocês o seguinte... Como é que vocês veem aí, no caso, o ensino da música nos últimos anos? E também queria saber qual é a perspectiva de vocês para o futuro, né, nessa área musical aqui no Brasil. Acho que se pensar em longo termo, melhorou muito. Né? Então, assim, quando se pensava em ensino de música há 50 anos atrás, era aquela coisa chatérrima. Vamos começar com uma partitura. E também tem a evolução, né? Evoluiu muito, então isso evolui muito, os pensamentos, né? Os métodos ativos e colocar pelo corpo, entender que a música é corporal, é movimento. Né? Então, isso tudo melhorou. Assim, houve muitas revoluções no ensino musical nas últimas décadas.
O Brasil vai atrás, né, tentando, né, se estruturar. É um desafio Aliás, tremendo. O Brasil, né, tem músicos maravilhosos. Tanto que músicos que saem daqui vão para fora e se dão super bem, né, tocam aí com estrelas internacionais. Gêneros, é um país de uma tradição musical incrível. Estou falando de músico só, não estou falando de cantor, nem de cantor não. Estou falando de músico, musicista. Uma tradição musical aqui que é incrível, né? Então nós temos, que eu falo sempre, é um patrimônio, né? Eu nasci num lugar que me deu de graça, sem me cobrar nada, um Tom Jobim, um Chico Buarque, um Caetano Veloso, um Gilberto Gil, um Hermeto Pascoal, um Egberto Gismonti, tudo isso é meu, eu ganhei, nasci aqui, faz parte da minha cultura, né? Então nós temos uma tradição incrível, né, e fantástica, a gente tem que cuidar dela. E é um desafio, claro que é um desafio, né? O Brasil tem muitas dificuldades na área da educação, nós sabemos, né? Agora, uma coisa que é importante, né, a gente faz e vê sempre, né, temos uma avaliação do ensino de matemática e português nas escolas, está baixo. O que a gente faz? Bom, vamos dar mais carga horária de matemática e português? Não, assim, não falta carga horária, fazer mais do que já não está dando certo não vai acontecer. Exatamente. Onde que a música entra aí? A música ela tem uma peculiaridade muito grande porque ela é uma fronteira entre um cognitivo matemático lógico. Na antiguidade a música era uma das matemáticas, né? Era considerada junto com a astronomia, aritmética e geometria. E a música era a quarta matemática, né? Ela tem esse pensamento lógico e ela dá materialidade ao pensamento lógico, né? Então a gente fala de frações, o ritmo é uma sequência de frações, das divisões rítmicas, né? A organização das notas é uma organização matemática, então ela tem esse lado, com materialidade. E, por outro lado, ela é uma linguagem que se conecta com a expressividade, com a emoção, com a autoestima, né? Então, é essencial. É um investimento, né, que a gente precisa fazer em algo que não é exatamente o foco medido, que é essa habilidade em matemática e português, mas a música vai ajudar e vai melhorar a habilidade em matemática e em português e em todas as outras coisas. Perfeito. Exatamente. Quer falar alguma coisa rapidamente, Caio? O professor falou tudo, né? Já mas basicamente tudo, é né? isso. Tudo, é trabalhar com o que a gente tem em mãos e, obviamente, sempre tentar trazer as opções fugindo do que o mainstream oferece, né? Que esse é o grande desafio, a gente conseguir lutar com o que está rolando no mainstream, né? Perfeito. Eu quero pedir para o Peter encerrar o programa aqui. Prazer. Dando uma palhinha aí, meu amigo. Um prazer. Vamos lá. A gente está falando de educação musical, eu vou tocar uma música que eu aprendi quando eu tinha lá uns 15 anos de idade, eu estava no começo ainda, foi o primeiro arranjo de violão solo que eu aprendi e que eu senti que aqui vai acontecer alguma coisa, né? Então a gente está falando disso e está falando de educação no Brasil, Aquarela do Brasil. Vamos embora.